Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Eu fui designado para realizar o Evangelho no Lar desta semana. É para mim muito gratificante estar de novo na companhia de vocês, orando, estudando, meditando acerca das lições de Jesus. Mas, antes de tudo, eu queria lembrar que toda quarta-feira, às 19 horas, o link para o Evangelho no Lar estará ativo. Então, antes da gente iniciar o Evangelho de hoje, eu queria pedir a todos vocês que nos assistem para, em primeiro lugar, fazer a inscrição no canal da Coligação Espírita Progressista no YouTube e ativar as notificações. Curtir o vídeo e deixar o seu comentário. São ações muito simples, mas que geram engajamento para os vídeos da coligação, que serão sugeridos pelo YouTube para outras pessoas que não conhecem a nossa querida coligação. Então, ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho. Ok? Muito bem. Vamos então dar início ao Evangelho de hoje. Como sempre, lembrando que todo trabalho espírita deve começar com uma prece. E então vamos fazer a nossa prece de início do nosso Evangelho de hoje. Pedimos a todos, em primeiro lugar, que concentrem os seus pensamentos na imagem de Jesus, tal qual vocês conhecem Jesus. Eu vou falar aqui daquela imagem que eu gosto de lembrar. O Senhor, sempre calmo e sereno, cabelos longos repartidos ao meio, rosto sereno e tranquilo, uma túnica muito alva e longa, cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até aos pés, e o Senhor irradiando uma luz suave e aconchegante em todas as direções. Então, concentrados nessa imagem, façamos a nossa oração inicial. Senhor Jesus, Mestre amigo, estamos aqui outra vez, Senhor, reunidos em Teu nome, para a realização de mais um Evangelho no Lar. É nosso dever, é nossa obrigação vos agradecer por termos esta possibilidade de novamente estarmos realizando uma reunião de estudos e de aprendizado de seus amorosos ensinamentos. Somos gratos também pela presença do mentor amigo e de sua equipe de colaboradores que conduzem esta reunião na esfera espiritual. Agradecemos ainda pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão. Rogamos a vós, mestre amigo, e aos seus bons espíritos que nos ajudem na escolha, na compreensão, na elucidação, no entendimento dos ensinamentos que serão estudados hoje. E por último, pedimos a vós ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando este Evangelho no Lar. Que a tua luz e o teu amor estejam em nossas mentes e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. O trecho do Evangelho que nós vamos analisar no dia de hoje é de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 13 e 14,
que tem por título A Coragem da Fé. Eu vou ler para vocês. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E o item 14. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 26. Vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada nestas duas citações, nestes dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, estes versículos evangélicos se referem ao testemunho que os cristãos devem dar em seus comportamentos, em suas ações, na sua vida. A palavra testemunho tem muitos significados, mas resumidamente significa confirmar, atestar, demonstrar, vivenciar. No campo religioso, dar testemunho tem uma conotação adequada aos princípios ou dogmas de cada religião. É alguma coisa que se relaciona com a fé. Kardec, ao falar da fé, afirma que não basta crer, mas, acima de tudo, é preciso compreender, ou seja, ter uma fé raciocinada. Esclarece que a fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, e dessa forma não deixa nada obscuro ou oculto. Neste caso, as pessoas creem porque têm certeza, e ninguém tem certeza se não aprendeu, se não compreendeu. No Espiritismo, a verdadeira fé é aquela que conhece as leis que nos governam, sabe as razões das dores e dos sofrimentos, conhece as leis da evolução, da reencarnação, da recapitulação, de causa e efeito, e com isso entende o porquê das dificuldades, das provações e outros tipos de sofrimentos enfrentados pela criatura humana. Quem tem fé raciocinada comporta-se de maneira igual, tanto na alegria quanto na tristeza. Dessa forma, é possível saber qual o tipo de fé que uma criatura tem, na maneira como ela enfrenta as vicissitudes e as provações. Ou seja, confessa diante dos homens a confiança em Deus, em Jesus, enfrentando as dificuldades com esperança e certeza de que tudo vai se resolver, ou que tudo tem uma razão justa e certa para acontecer. Com certeza, nas ocasiões das provações, das dificuldades, das doenças e demais vicissitudes, a situação deixa de ser agradável e se apresenta tenebrosa, sem esperanças, repleta de dificuldades. É nessa ocasião que devemos mostrar a nossa eterna confiança em Deus e em Jesus. É quando devemos usar
os conhecimentos da fé raciocinada e continuar firmes, cheios de esperança, certos de que tudo tem uma razão justa e amorosa, e que quem nos criou também está olhando por nós e nos conduzindo nos caminhos obscuros do momento em que estamos atravessando. Possuindo a fé raciocinada, podemos refletir com serenidade acerca dos problemas que nos cercam, enfrentá-los, compreendê-los e solucioná-los sem queixas, sem lamentações, sem amargura ou qualquer outro tipo de conflito mental. A verdadeira fé remove os obstáculos. Com ela, a criatura transforma os acontecimentos desagradáveis em oportunidades de crescimento e de evolução espiritual. Este trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, que lemos agora há pouco para vocês, pede que a gente confesse Jesus diante dos homens e que não nos envergonhemos dele. Contudo, esse ensinamento evangélico não é questão apenas de palavras, sem a respectiva demonstração prática nas atitudes. Como sempre, nós fomos buscar em Emmanuel uma ajuda para compreender melhor esse texto que lemos no dia de hoje, para elucidar um pouco mais claramente o ensinamento que esse trecho lido nos propõe no dia de hoje. Encontramos então, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 51, a análise desse tema. Lembrando que Vinha de Luz é um livro psicografado por Chico Xavier e foi ditado por Emmanuel. Então, nesse capítulo, o Emmanuel comenta dizendo o seguinte: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal, ou seja, apenas questão de discurso, de palavras. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Ou seja, mais que as palavras, as nossas atitudes devem demonstrar a nossa verdadeira transformação e o nosso verdadeiro caráter de cristãos. A vida de um homem, diz Emmanuel, é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Portanto, muito infantis o trovão da voz
e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Ou seja, não adiantam as palavras bonitas, os discursos bem feitos, a retórica, a eloquência, se você não mostra em suas atitudes, em seu comportamento, aquilo que você expõe com as palavras. Continua Emmanuel, torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, é preciso fazer, não só saber, não só falar, mas colocar como guia de nosso comportamento e de nossas atitudes o ensinamento cristão, o ensinamento evangélico. Um ditado espírita muito comum diz: a fé sem obras é morta. Portanto, confessar-se cristão e não se envergonhar disso não é uma questão de palavras simplesmente. É preciso vivenciar em todo tempo e em todo lugar e em todas as circunstâncias de nossas vidas, demonstrar que realmente somos seguidores de Jesus nas atitudes, nas ações e não apenas na palavra. Não devemos nos vestir de uma indumentária maravilhosa e bela, tentando dizer que somos cristãos. Temos que revestir as nossas entranhas, o nosso íntimo, de atitudes cristãs, de pensamentos cristãos, de valores cristãos. Aí sim estaremos nos transformando e trabalhando pela obra de Jesus. Aí estaremos confessando-nos seus discípulos, não se envergonhando do Mestre. É o que tínhamos para comentar no dia de hoje. E lembrando bem que após os comentários, a gente passa então a fazer as vibrações do dia de hoje, né? Lembrando que vibrações são os nossos pedidos a Jesus e ao plano espiritual por aqueles que estão sofrendo. O nosso pedido, por mais ínfimos que nós sejamos, por mais insignificantes que seja a nossa personalidade, ela sempre atinge o seu objetivo. Quando a nossa oração, quando a nossa vibração se reveste de sentimentos puros e de verdade, quer dizer, quando você ora e pede, desejando realmente o bem para aquele ou para aquela, ou para uma instituição, ou seja, para quem for você está orando, realmente você deseja que aquela criatura seja beneficiada. Eu costumo dizer que em nossas orações ou vibrações, a nossa boca deve falar aquilo que o coração sente e que o pensamento pensa. Em sintonia, em sincronia,
o que eu penso, o que eu quero, o que eu falo. Tá? Então, vamos agora fazer as vibrações de hoje. Para isso, eu peço a todos que novamente sintonizem aquela imagem de Jesus que nós lembramos há pouco, né? Sereno, tranquilo, envolto em luz. E então, serenando o nosso espírito, serenando o nosso coração, os nossos pensamentos. Roguemos a Jesus que nos ajude e fortaleça as nossas vibrações. E então, com o coração e com os pensamentos, serenos e tranquilos, vibremos. Mestre amigo, sabemos do seu carinho e da sua dedicação para com toda a humanidade. Neste momento, nós que estamos sintonizados nesta transmissão, com o mesmo sentimento e o mesmo desejo, pedimos que esteja conosco e que nos auxilie neste roteiro de pedidos que vamos fazer a favor dos que necessitam. Então, em primeiro lugar, Senhor, pedimos a vós para que os homens, para que a humanidade inteira se conscientize da necessidade de trabalhar para que as condições de vida em nosso planeta se restabeleçam. Que possamos cuidar melhor da casa que Deus nos deu, porque o planeta é a nossa casa. E nós estamos deteriorando a sua natureza. Ajude, Senhor, cada criatura do nosso mundo a ter consciência de que ele é importante e ele pode colaborar com o equilíbrio, com a estabilidade do nosso mundo. Vamos vibrando agora pela humanidade inteira, especialmente naquelas regiões em que estão imperando neste momento os conflitos armados. Nós nos lembramos então lá do Oriente Médio, de Israel e seus vizinhos. Nós nos lembramos da Rússia e da Ucrânia. Nos lembramos de alguns países africanos que estão em conflito também. Esses conflitos armados que destroem, que arrasam cidades, vidas, comunidades inteiras. Que os seus dirigentes envolvidos nesses conflitos possam ser envolvidos em vibrações de muito amor, de muita luz, de muita paz. Vamos vibrando também pelos dirigentes mundiais que estão em conflitos diplomáticos, econômicos, cada um lutando, guerreando por seus interesses, geralmente interesses de ordem material. Eles não conhecem ainda a lei do amor. E enceguecidos pela ganância, brigam, prejudicam, matam, judiam, sacrificam populações inteiras e às vezes até o nosso mundo. Que cada um deles possa ser envolvido por vibrações de muito amor, de muito carinho, para que eles se acalmem, para que eles caiam em si e voltem à serenidade e ao trabalho em favor do bem comum. Que os nossos governantes possam se acalmar e buscar soluções pacíficas
e diplomáticas para suas divergências. Vibremos agora por aqueles nossos irmãos, pelo mundo todo, que sofrem as adversidades do clima. São os furacões, são as tempestades violentas, que deixam um rastro de destruição e de morte. Sabemos que nada acontece por acaso, Senhor Jesus. Então, por acréscimo de misericórdia, te pedimos que olhe por esses nossos irmãos, que padecem as adversidades do clima, das enchentes, da seca, da falta de alimentos. Vibramos também por aqueles que estão encarcerados, pagando seus erros, por aqueles que estão hospitalizados ou em leitos de dor, lutando para readquirir a saúde. Vibramos, Senhor, por aqueles que têm fome, por aqueles que não têm abrigo, por aqueles que não têm roupas, comidas, remédios. Vibramos também, Senhor, para os ignorantes e para os que não têm religião. Uma vibração especial nós pedimos para a nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista. E por último, Senhor, pedimos por nós mesmos, sempre necessitados e carentes, que assim seja. Bom, terminadas as vibrações, nós vamos encerrar o nosso Evangelho de hoje com a prece final. Então, novamente concentrados em Jesus, com o coração sereno e tranquilo, vamos nos dirigir novamente a Jesus, dizendo: Mestre amigo, terminamos o Evangelho de hoje, o Evangelho desta semana. E, ao final desta nossa reunião, queremos vos agradecer pela oportunidade renovada de podermos realizar esse Evangelho. Por poder contar com a presença, com a assistência, o amparo do mentor espiritual desta reunião e de seus colaboradores, que tornaram possível a realização deste Evangelho e tomaram todas as providências para que tudo corresse bem no lado espiritual. Agradecemos, Senhor, a água que nos foi fluidificada. Agradecemos pela assistência que foi dispensada a todos os necessitados que estiveram em sintonia conosco. Agradecemos pelas lições, Senhor, pelos ensinamentos, pela esperança, pela fé que sempre os seus ensinamentos nos deixam. Somos muito agradecidos a vós por tudo isso, Senhor Jesus. E te rogamos, Mestre amigo, que abençoe a todos aqueles que estão ligados conosco neste momento. Que as suas famílias e os seus lares possam ser beneficiados. Que os seus corações possam ser tocados pelo amor do Evangelho. Que o seu entendimento e a sua mente se abram para a necessidade da reforma íntima. Muito obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Pessoal, foi mais uma vez para mim uma satisfação imensa estar com vocês, falando um pouquinho sobre as lições de Jesus. Agradecemos a sua companhia
que é sempre valiosa para todos nós e para a coligação espírita progressista. Pedimos que divulguem este nosso trabalho entre seus familiares e amigos. Como dissemos no início, se inscrevam no nosso canal, façam comentários, divulguem, porque isso ajuda a crescer a divulgação e mais pessoas poderão despertar para o Evangelho de Jesus. Voltamos a informar vocês que a Coligação Espírita Progressista é uma entidade kardecista, localizada na Vila Moraes, aqui em São Paulo, capital, na Rua Batuíra, número 297. Nesse local, o atendimento público é feito todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas. Também aos sábados, há o atendimento das 9 horas até as 11 e depois na parte da tarde das 15 às 17 horas. Os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor. Que assim seja.